Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Shanti, Shanti, Shanti. Então, bem-vindos. A gente está aqui nesse estudo do Bhagavad Gita, que foi traduzido pelo Grupo Vedanta Brasil, o meu professor Arlindo Moraes. E a gente está estudando o Bhagavad Gita do Swami Dayananda, né? Então, a gente já disse, né, que esse Bhagavad Gita, ele é um Bhagavad Gita de um professor de Vedanta, né, comentado por um professor de Vedanta, e o Gita, que é Bhagavan, que é o Senhor, Gita, que é a canção do Senhor foi revelada, né? E tem mais de 700 versos, mas esses versos eles são comentados para eles são comentados por diferentes pessoas, né? E nesse caso a gente vai ver o Bhagavad Gita comentado pelo Dayananda, Swami Dayananda. Então, eu vou passar rapidinho, porque essa é uma prática de passar rapidinho por aquilo que a gente estudou para olhar, né, aquilo que vai entrar hoje. Então, começou o prefácio assim: o ensinamento do Bhagavad Gita abre com essa garantia: não há motivo para tristeza, né? E aí é dito, a não ser que se descubra a si mesmo como um eu adequado, a vida continua a ser um problema. Então, o Senhor Krishna, na Bhagavad Gita, revela que cada ser humano, de fato, cada ser humano é um eu completo e adequado. O sentido de inadequação surge da ignorância da natureza real do eu. Ou seja, eu ainda não sei aquilo que sou. Eu não vou me tornar outro. Eu vou descobrir, por meio do estudo e da contemplação, que aquilo que sou é pleno, cheio, completo, Purnamada. Ok? Então, esse é o ensinamento que o Bhagavad Gita traz. E nesse livro, né, do Swami Dayananda, esse ensinamento ele é revelado de uma maneira lúcida e direta. Assim é dito que o Dayananda traz de maneira muito clara e muito direta sobre esses ensinamentos, esses comentários desses versos. E aí a gente entrou no primeiro item, que foi o problema humano, né? Então, no primeiro momento, ele diz que o problema humano é a mente humana, que é como um campo de batalha, que é uma cena de conflito constante. Então, o Bhagavad Gita, que é uma história, né, uma analogia de uma guerra, é como o campo de batalha da nossa própria mente. Então, é uma guerra interna, é uma guerra com os parentes, né? O Arjuna é parente de Duryodhana, que é o primo dele. E ele é parente por quê? É uma guerra com aquilo que é mais íntimo, os familiares. Aquilo que eu conheço é íntimo, eu tenho apego, então são meus apegos, minhas identidades, os meus o que é meu, o que é meu, o que eu coloquei como posse. Então, o meu parente, o meu primo, o meu reino, e tudo isso são as batalhas aí
nessa cena que aparece como uma analogia ao conflito da mente humana. E aí é falado que esses conflitos surgem quando há uma escolha. O que fazer? O que que eu tenho que evitar? Ser ou não ser? Eis a questão, né? Então, tudo é uma escolha. E aí é falado logo no começo, assim, pelo Dayananda, que então escolha ela está relacionada ao ser humano. Então, é uma grande bênção nascer ser humano, com essas faculdades únicas de discriminação e de escolha, de falar eu quero isso, não quero aquilo, eu sou isso, agora quero fazer isso e aquilo. Ela é uma bênção, mas também pode ser uma maldição, porque a escolha pode criar um conflito. E eu posso querer ser aquilo que não sou. E esse é o principal conflito que existe. Eu quero ser diferente daquilo que eu sou. Então a gente passou por isso, né? A gente até olhou, por exemplo, um exemplo de um búfalo, que um búfalo não fala: "Ah, não, eu quero ser um búfalo empresário", ou eu quero ser um búfalo carnívoro, ou eu quero ser um búfalo que dá leite. O búfalo não quer ser diferente daquilo que é a sua natureza. Ele sempre simplesmente existe. Claro que tem a mesma condição da gente de querer sobreviver, querer procriar, mas ele não fica fazendo questionamentos, né? Ah, eu não sou aquele empresário, eu não moro naquela casa do vizinho, eu queria morar no outro pasto, né? Então, o animal não faz isso, então o homem é aquele que tem essa bênção de fazer escolhas, mas também que pode ter essa maldição nesse conflito de querer ser diferente do que se é. E o querer ser diferente do que se é a grande guerra, a grande batalha, porque ainda esse indivíduo se entende como incompleto, incapaz, é, se sente, tem um senso de inadequado, ele ainda não se descobriu. A descoberta não é que ele não se tornou, ele não se descobriu. Então, é uma questão de conhecimento, de saber aquilo que se é. Ele não se descobriu pleno, completo, ele não se descobriu ser adequado. Ele ainda está identificado com o corpo e com a mente, que tem todas essas questões de limitação, né? Então, desejar ser diferente é peculiar aos seres humanos. E abençoado com Budi, que é essa faculdade de intelecto, o ser humano não é apenas consciente do mundo. Ele não é apenas consciente do mundo, daquilo que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele também é consciente de si mesmo. E é isso que distingue os animais. Então, ele quer ser diferente daquilo que se é. Não é só as coisas que ele quer diferente, ele quer também ser diferente daquilo que ele é. E aí a gente também viu, né, então, que o tempo todo é como se uma canção ficasse, ele chama de shruti, uma canção ficasse constantemente ao fundo dizendo: eu quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Então, por trás de todas as nossas buscas, há no nosso coração esse shruti, esse constante pedido, vamos ali, que agita o tempo todo a nossa mente com os desejos de querer para si, obter, e querer afastar, né? Então, esse chute constante, esse eu quero, é uma necessidade fundamental e encontra-se articulada em vários desejos específicos, diferentes para cada um com uma conclusão de que se obtiver aquilo que ele quer, ele vai ser feliz e adequado. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim: ah, eu quero aquele carro, e uma outra pessoa fala assim: eu quero vender aquele carro.
Então, não necessariamente está no objeto, está sempre no valor, e esse valor muda o tempo todo, esse querer, mas sempre, sempre, sempre há necessidade atrás de qualquer querer obter ou qualquer querer afastar, está nesse senso de quando eu obtiver, eu vou me sentir completo. E inúmeras vezes a gente tem esse sentimento. Lá para frente do Gita, ele vai detalhar, ele vai destrinchar o como funciona isso. Por que que funciona assim, né? Então a gente vai ver essa beleza e a gente vai compreender essa beleza e talvez a gente vai olhar os objetos e aquilo que eu quero de uma outra maneira. E pode ser que aí os quereres percam a força, né? Um sábio, ele já, a gente vai ver aqui, ele apenas sentar embaixo de uma árvore, com o céu, né? O teto sendo o próprio céu e as folhagens da árvore sendo o forro para esquentar, para um sábio já basta. Então, seus quereres já diminuíram muito. Essa é uma analogia, né? E a gente vai ver que nem todos são assim, que só com o céu sobre a minha cabeça e com a folhagem me cobrindo, eu já me sinto pleno e completo. Então, a gente vai ver um pouco isso. E aí, é, duas buscas, ele, né, fala que duas buscas sempre acontecem que trazem esse conflito. Então, quando uma pessoa quer algo, não é um objeto que ela realmente quer, pelo contrário, ao obter o objeto, ela espera ser diferente. Ao obter o objeto, ela espera se sentir completa, ser diferente. Eu estou inquieto porque não estou satisfeito comigo mesmo. Eu quero só ser diferente porque eu não estou satisfeita comigo mesmo. E devido a essa sensação que nem tudo está bem comigo, eu quero fazer algo para corrigir isso. E sempre é um lugar do fazer. Então, eu cheguei a uma conclusão de que se eu fizer algo, aí sim vai resolver a minha situação. E o Gita não diz isso. Não é uma questão de fazer, de tornar-se, é uma questão de compreensão daquilo que já se é. Mas para essa compreensão precisa uma mente disponível, sem agitação, que é sem desejos de querer e sem desejos de afastar. Então, refletindo todas as buscas empreendidas na vida de uma pessoa, elas sempre se enquadram em duas categorias. É bem simples o ser humano, não tem complexidade. Bem simples. Só tem duas categorias do que o ser humano busca. Uma categoria é ele se esforça para se obter algo e ele se esforça para se livrar de algo. As buscas, ou é busca para obter, ou é busca para se livrar. Em sânscrito, essas palavras são chamadas pravriti e nivriti. Pravriti é obter o que eu quero, e nivriti é afastar o que eu não tenho satisfação que esteja perto de mim. Então, o que se quer adquirir ou se livrar é determinado pelo valor de cada um. Então, uma mesma coisa, eu posso, por exemplo, tá? É, falar assim, um bolo de chocolate não tem muito valor para mim. Aí a Cris fala: Nossa, para mim tem todo valor. Adoro doce. Eu falo: Não, eu adoro salgado. Então, para ela, um doce, um bolo de chocolate vai ser algo com muito valor. E para mim, o bolo de chocolate pode ficar em cima da mesa, que não vai ter valor. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o valor é determinado pelo valor de cada um. Não é pelo objeto que está ali, não é pelo bolo, né? Eu lembro que eu gostava de saltar de paraquedas. Minha mãe falava, você é louca. Então, para mim tinha um valor de emoção e de, nossa, que legal. E para minha mãe de, pelo amor de Deus, Deus me livre.
Então, naquele objeto também. E mesmo um objeto muito amado em determinado momento, vou pegar um exemplo, meu ex-marido, em um determinado momento, era muito amado. No final do casamento, não era mais muito amado. Também é um valor que eu coloquei em determinado momento. E esse valor, ele pode mudar no decorrer do tempo. Então, não quer dizer que uma coisa que eu gosto hoje vai ser uma coisa que eu gosto amanhã. Então, isso tudo. Então, para a Cris é um valor, para mim é outro. E dentro de mim, o mesmo valor pode mudar no decorrer do tempo. Então, eu quis dar esses exemplos, tá? Então, o que se quer adquirir ou se livrar é determinado pelos valores de cada um. O que é comum que todos querem se livrar ou obter alguma coisa a todo momento. Os desejos de uma pessoa continuam a mudar. Uma coisa que já foi desejada pode não ser mais assim, como eu dei o exemplo. Mas o que nunca muda é o Shruti, o pensamento, a canção. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Obter ou afastar, obter ou afastar. Mas um homem sábio, é isso, né? Ele pode apenas se sentar sob uma árvore com o céu como seu teto e a folhagem da árvore como seu forro. E ele pode não precisar de mais nada. Não querer ou precisa de mais nada. E ele está pronto até para dar aquilo que tem de pouco para o cachorro que passou a comida que ele tinha recebido para comer naquele momento. E, no entanto, apesar disso tudo, ele ainda parece muito feliz. E aí passa uma pessoa do lado desse sábio, vendo isso e ainda com aquele sorriso no rosto e fala: olhando para ele, o outro pode pensar: vou desistir de tudo também e ser feliz. Você é igual esse sábio, desistir de tudo. Aí ele pode sair da sociedade, né? Um sannyasi, pelo menos externo aqui, que a gente vai ver, deixando para trás a segurança da família, da casa, do trabalho, por meio desse tal de nivrite, de eu vou cancelar os desejos aqui, então eu vou me afastar disso. E aí, não necessariamente esse homem se torna um homem feliz. Em vez disso, ele pode tornar-se um mendigo miserável. Porque antes ele era mentalmente empobrecido, agora ele se tornou também materialmente empobrecido. Sua posição agora é pior que antes. Então, isso está dizendo que independe do quanto você tem de bens materiais externos, mas o quanto você está mentalmente, né, equânime nos seus desejos, para você estar realmente satisfeito em si mesmo. Aí é dito assim: há outro tipo de pessoa que pensa assim: ah, se eu tiver mais, eu serei feliz. Mais é um termo comparativo. Pode sempre haver mais do que se tem. Um homem que vive na rua, aí ele pensa, eu vou ser muito feliz se eu tiver 2 boas refeições por dia. E aí, quando ele tem as 2 refeições por dia, ele vai dizer: comer só não é tudo. Não é tudo que há na vida. Agora eu quero algo mais para me fazer feliz. Agora eu quero uma cabana. Ah, depois eu quero um apartamento. Ah, depois eu quero uma casa com jardim. Depois eu quero mais uma bicicleta. Depois eu quero uma scooter. Depois eu quero um carro. Agora eu quero finalmente uma limousine. E depois? Bom, e depois, ele ainda permanece o mesmo eu inadequado, enquanto ele não fizer o trabalho completo para virar um sábio e saber que já se é completo. Então,
Ele terá que arregaçar as mangas e descobrir outra coisa para se tornar adequado. Ele pode ir a lugares onde nunca esteve antes, mas isso não vai satisfazer. Onde quer que ele vá, ele encontrará apenas um arranjo do que ele já viu, só em outras formas. Portanto, ele vai pensar: eu já vi isso, o que mais existe? Esse pravrite de obter, ele é interminável. E o que quer que se faça, esse frute, eu quero, permanece. Enquanto você não for até a causa do, da insatisfação. Então, o Gita diz: este é o problema humano fundamental. É esse anseio por se sentir em casa e em paz consigo mesmo. Em nenhum lugar eu encontro essa paz, porque sou consciente de mim mesmo como um ser inadequado e não posso estar à vontade com a inadequação. E aí, não sabendo como resolver o problema, eu fujo dele. Às vezes eu escuto música, às vezes eu escapo para a tristeza, às vezes eu posso ir para o cinema para fugir da realidade, da minha mente, esperando sempre ganhar um consolo. Mas ninguém nunca resolveu esse problema por meio de distrações ou de fuga. E o problema de ser consciente, como o ser humano tem essa bênção, de ser consciente com um senso de eu carente, ele não vai ser resolvido com aquilo que eu obtenho ou aquilo que eu afasto de mim. Porque não é uma questão nem de obter, nem de afastar, nem de tornar-se outro. Bom, aí o Dayananda então traz aqui um tópico que sempre a gente se pergunta. E aí ele traz assim, o propósito da vida. Só que ele ainda está introduzindo o motivo pelo qual estudar o Gita vale a pena. Ele só está introduzindo. Ainda a gente não entrou no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é a cena da guerra já. Que daí já começam os ensinamentos de Krishna para Arjuna. Mas o Dayananda está trazendo quais são as motivações, os motivos pelo qual você poderia se dedicar ao Bhagavad Gita. O que que o Bhagavad Gita pode entregar e o que que o Bhagavad Gita não pode entregar. E aí ele está trazendo mais um tópico que a gente sempre se pergunta. O propósito da vida. Aí ele fala assim, ó, a vida é vivida na tensão da carência, na tensão da falta, da necessidade e da inadequação. Você pode pensar que outra pessoa está feliz porque ela tem conforto. Isso é porque você estabeleceu um valor para o que o outro tem. Mas ninguém está realmente feliz se ainda não descobriu o que se é. A única diferença entre os que têm e os que não têm é que os que têm são infelizes com os confortos e os que têm são infelizes sem conforto. Porque todos querem ser diferente do que são, até chegar à sabedoria. Aqui a gente está e a gente vai ver a Arjuna, um discípulo incrível, príncipe, estudioso, um arqueiro, um dos homens mais dármicos que já foi se visto, e mesmo assim ele tem o senso de inadequação. Por isso que Krishna vai acompanhando e vai revelando para ele, e já revela no segundo capítulo, aquilo que ele é. Mas ele não assimila, ele vai assimilar só depois de muitas e muitas compreensões, sadhanas,
é, modo de vida, estilo de vida, mudança, para que a mente seja adequada. E lá no 18º capítulo ele vai dizer: "Ah, entendi, eu sou o eu adequado, completo, pleno." Então é esse o caminho, essa é a jornada. Então, ninguém está realmente feliz. Todos querem ser diferente do que são. E este é um problema comum de todo ser humano. E não é um problema da modernidade, é um problema da humanidade, desde que a humanidade surgiu. Resolver esse problema é o propósito da vida. Então, aqui ele está trazendo qual é o propósito da vida? O propósito da vida é resolver o seu senso de inadequação, sabendo que você é o eu adequado, é o eu imutável, é o eu completo, pleno. Esse é o propósito da vida. Não se pode ser indiferente a esse propósito. Em várias escrituras é dito, né, que mais cedo ou mais tarde isso vai bater a porta para você investigar até o fim. Não tem escolha. Quase todos os textos que falam sobre isso fala isso. Não tem escolha que você vai precisar em algum momento investigar o seu eu inadequado, esse senso de inadequação. Não tem escolha. Esse é o caminho que a vida leva todo ser humano a fazer. Todo ser humano vai fazer esse caminho. Mais cedo, em uma vida, 10 vidas, 30 vidas, quantas vidas quiser. Se tiver várias vidas, aqui os Upanishads dizem que sim. Então, resolver esse problema é o propósito da vida. Não se pode ser indiferente a ele. As experiências da vida fazem pensar: o que eu quero não é todas essas coisas. O que eu quero é estar à vontade comigo. O que eu quero é não ser diferente do que eu sou. É me sentir em casa, em mim, confortável comigo mesmo. E como eu posso descobrir isso? Essa é uma pergunta. E aqui é um indicativo. Como eu posso descobrir isso? Quer dizer que isso está coberto. Descobrir. Como eu posso descobrir isso? Então, quando o problema é assim identificado, a pessoa sabe exatamente o que deve procurar. E aí a vida se torna proposital. Então, só então, vale a pena viver. Até então, a gente está jogando fora. É como se ele dissesse isso. A vida vale a pena viver quando você está nesse caminho de crescimento espiritual que vai na direção de saber aquilo que se é. Então, algo está encobrindo a realidade, o eu adequado. Então, algo precisa ser retirado. Esse véu da ignorância precisa ser retirado, descoberto. A solução no Gita. Uma pergunta relevante é frequentemente feita. E aí, o que o Gita pode fazer para resolver os meus problemas? O Gita já responde logo de cara. O Gita não pode te dar comida ou abrigo ou nada material. Ele não fala da explosão da população ou do controle da poluição, porque não se destina a resolver problemas tópicos como esses. O Gita se dirige ao problema do eu inadequado, por causa do qual somos incapazes de enfrentar os problemas. E aí os problemas vêm e vão. Numa manhã, você pode trazer um problema, à noite,
à noite outro. E ninguém está livre desses problemas. E aí aqui diz: se tais problemas e desafios não existissem, a vida se tornaria uma pura monotonia. É interessante que outro dia meu professor fez uma leitura do Gita, e aí Paramartananda falava assim, que se todos, se ninguém tivesse conflito, se todos sempre tivessem tudo o que quisessem, tivesse sempre sem sofrimento, nunca investigaríamos o eu inadequado, nunca investigaríamos que não somos o corpo e a mente. Tomaríamos isso como a minha identidade, sem querer modificar nada, sem querer compreender realmente aquilo que é o eu adequado. O sofrimento traz essa possibilidade de ver que há algo estranho que eu preciso lidar. E começo a investigar aquilo que eu sou, a partir do sofrimento, aquilo que eu sou. E se não tivesse isso, aí ele traz aqui, ó. Se tais problemas e desafios não existissem, a vida se tornaria uma pura monotonia. Um homem, aí fala aqui, um homem reclamando de problemas é como um aldeão que se queixou da miserabilidade de um promotor de futebol rico que forneceu apenas uma bola para 22 jogadores. Então, esse homem está olhando e está reclamando. Por que que deram uma bola só para 22 jogadores? A bola devia ser uma. E os concorrentes, se fossem. A bola deve ser um. E os concorrentes, muitos. Só então vai ter jogo. Assim também com o jogo da vida. Se só houvessem desafios, se só houver desafios, você vai gostar. Isso é um absurdo, né? Mas é real. Para qualquer indivíduo ou uma nação, haverá certos problemas que são extremamente difíceis de resolver, mas os desafios podem ser enfrentados se alguém tem uma mente que está atenta, acordada e que aprende com cada experiência que passa. E aí é dito novamente que todos os problemas podem ser resolvidos se resolvermos o problema fundamental. Caso contrário, enquanto resolvemos os problemas atuais, criamos novos problemas. Então, aqui de novo ele diz o seguinte: além de você não ter escolha, de que uma hora você vai chegar nisso e investigar isso para poder chegar no lugar desse eu adequado, né, dessa investigação. Se você não fizer isso, se você só for resolver os problemas externos, você só vai criar novos problemas. E como pode uma pessoa que se sente inadequada servir os outros? Uma pergunta. Para servir os outros, Dayananda fala, é preciso conhecer-se a si mesmo como uma pessoa adequada. Para servir os outros, é preciso conhecer-se a si mesmo como uma pessoa adequada. O problema da inadequação é tão antigo como a humanidade. E esse é o problema enfrentado no Gita por Arjuna, um guerreiro, herói, de realizações fabulosas, um intelecto disciplinados, que, no entanto, foi dominado pelos seus conflitos pessoais e um sentimento de impotência. Lord Krishna ensinou-lhe
Como conhecer o eu adequado? E quando ele conheceu todo o seu conflito e tristeza, todo o seu conflito e tristeza, quando ele conheceu o eu adequado, foi resolvido. Este é o assunto do Bhagavad Gita. Conhecer o eu adequado. O Gita não é destinado a uma pessoa específica, a um credo específico, a uma nação específica, ele é destinado à humanidade. Ele fala para uma mente que lutou na vida, uma mente que está insatisfeita com o desejo constante, uma mente que está alerta e pensando e que tem muitos conflitos. Nos capítulos seguintes, veremos que o Gita tem a solução para o problema humano fundamental do conflito e da necessidade. Como Arjuna, você também dirá: Nastu morra, desapareceu a minha ilusão. Essa é a promessa do Gita. A ignorância desapareceu e o conhecimento do eu adequado apareceu. A ignorância desapareceu porque a luz foi colocada no eu adequado. Vamos lá. Então, a dor de Arjuna. Aqui a gente vai começar o primeiro capítulo do Gita. Então, essa foi a motivação, né, gente? O que o Gita pode fazer, e aí ele diz aqui, então, que o Gita é destinado à solução para esse problema humano de inadequação. Essa é a promessa do Gita, e aí o Gita começa. Equação, porque eu não sei quem sou. Isso. Eu não sei o que sou. Então, por trás de todas as buscas, o problema básico que permanece sem solução é o sentimento de inadequação. Arjuna descobriu isso quando foi confrontado com a perspectiva de uma guerra fratricida, que é morrer com parentes, uma guerra com os parentes. Ele viu claramente que não encontraria felicidade nem na vitória e nem na derrota. Sua mente ansiava por uma solução para esse problema humano fundamental. Todos os problemas ocorrem na mente. Então, a mente dele ansiava pela resolução desse problema. Para ele, uma mente resolvida seria a solução. Vamos lá. O cenário do Gita, onde acontece o Gita. O Senhor Krishna era um rei que era saudoso como Deus encarnado. No entanto, sua vida não foi fácil. Ele nasceu em uma prisão e não podia viver com seus próprios pais. Em vez disso, ele foi criado por um chefe vaqueiro. Mas mesmo quando ele era bebê, que ele teve que enfrentar muitos inimigos, para todas as suas provas, ele era uma pessoa feliz. É dito que Krishna era um avatar. Aqui a gente vai ver Krishna de diferentes maneiras. A gente vai ver Krishna sendo amigo. Antes, a gente vai ver Krishna sendo o professor de armas de Arjuna, a gente vai ver Krishna sendo o amigo de Arjuna, a gente vai ver Krishna sendo o cocheiro de Arjuna, a gente vai ver Krishna sendo o professor de Arjuna, a gente vai ver Krishna sendo o próprio criador do universo, a gente vai ver Krishna no final sendo o meu próprio eu. Eu. Então,
na medida que o ensinamento vai acontecendo, os papéis vão mudando porque o aluno está preparado para um próximo passo. E é assim que vai acontecendo também no Bhagavad Gita. E o Krishna vai se transformando aí nesses papéis, sendo tudo isso, de diferentes formas. Arjuna. Então aqui. No entanto, para todas as suas provas, ele era uma pessoa feliz, Krishna, né? Histórias de sua vida são narradas no Mahabharata, no Bhagavad Gita e em outros Puranas, que são histórias de divindades, de devoção. Todas nos contam sobre isso, sobre essa felicidade de Krishna desde criança, independente dos desafios, mesmo tendo nascido ali, criado por um vaqueiro, mesmo tendo que enfrentar os seus grandes medos logo enquanto bebê. Sempre tinha essa característica de feliz, que é a característica de um sábio, daquele que sabe que se é adequado. Arjuna, já um contemporâneo do Senhor Krishna, ele foi um dos 5 Pandavas, os filhos de Pandu. Quando esses irmãos herdaram o vasto reino de seu pai, Dharmaputra, e aí esse tornou-se rei. Arjuna e seus irmãos, Bhima, Nakula, Sahadeva e Yudhishthira, eram príncipes em nome, disposição e conduta. Então, aqui ele coloca essas 3 palavras. Eles eram príncipes, em nome, sou príncipe, em disposição para arcar com as responsabilidades de príncipe e com a conduta de um príncipe, que é aquele que protege o Dharma. Então, eles não eram só nascidos príncipes, eles eram em nome, em disposição e conduta. Por que ele está dizendo isso? Porque agora vai dizer, infelizmente, essas virtudes de nome, disposição e conduta de príncipe não se estenderam a toda a família. O irmão mais velho de Pandu, Dhritarashtra, teve 100 filhos, que é o irmão do pai de Arjuna, tá? Que é o tio. Ele teve 100 filhos. E os nomes deles começavam com o prefixo dur, que significava mal, ou adharma. Enquanto o outro chamava Dharmaputra, o pai. Esse Dhritarashtra, ele inclusive era cego, numa simbologia da cegueira, da ignorância, de não ver a realidade. E esses 100 filhos com o prefixo dur, que significava mal, eles vieram fiéis aos seus nomes. Então, eles não vieram fiéis aos nomes de príncipe. Príncipe na conduta, príncipe nos seus propósitos, né? E na sua disposição. No seu nome já dizia que eles eram adármicos. E Duryodhana era o mais velho desses 100 filhos. Então, eles eram primos. Então, tinha Pandu, que era o avô, teve 2 filhos, que é esse Dharmaputra e o Dhritarashtra. Dharma, Dharma, Putra. Ele teve os 5 filhos, Arjuna, Bhima, Sahadeva, Yudhishthira e Nakula. E esse outro rei, né, que era o cego, que é o Dhritarashtra, teve 100 filhos e um deles era o Duryodhana. Duryodhana, o mais velho, então, era aquele que tinha mais poder. E Duryodhana queria o reino para ele. Esse um dos 100 queria o reino para ele.
E de acordo, e, e, e eles, num determinado momento, que o pai faleceu dos cinco Pândavas e que os Pândavas iam assumir o reinado, porque o pai do Duryodhana ele era um cego, então ele não podia ser o rei. Quem era o rei, e aí os descendentes do rei que assumiu o reinado, eles viviam juntos, os primos, foram criados juntos, aprenderam as armas, os arco e flecha, os estudos, tudo eles faziam juntos. E esse Duryodhana, ele queria assumir o reinado. E para isso, ele sugeriu para Yudhishthira um jogo de dados que já estava burlado, dizendo que quem fosse derrotado nesse jogo de dados seria o novo rei. Então, Duryodhana venceu por enganar os Pandavas em um jogo de dados e, de acordo com os termos do jogo, o derrotado, né, o Yudhishthira e seus irmãos deveriam viver numa floresta por 12 anos e viver incógnitos por mais um ano. Então, esses cinco príncipes, por nome, conduta, princípios, foram para uma floresta viver os 13 anos, sem ninguém poder identificar que eles eram os príncipes. E Duryodhana ficou no reinado. Então, eles fazem essa. É como se fizesse um recolhimento na floresta durante os 13 anos. E depois de 13 anos, eles poderiam retomar para reivindicar o seu reino. Nesse Bhagavad Gita, só para deixar muito claro, Dayananda não faz um grande comentário a respeito de quem era cada um, quais eram os aspectos da guerra, quais eram os simbolismos. Não, ele já quer entrar no ensinamento, então ele não vai ficar nos detalhes da cultura que foi colocada dentro do Bhagavad Gita. Agora, tem inúmeros Bhagavad Gitas que fazem com detalhe, que falam o que aconteceu, tem até filme que fala o que aconteceu em cada detalhe na guerra, quem era quem, por quê, quanto tempo, aonde ficou. Então, tem um vídeo de 6 horas, quem quiser assistir o Bhagavad Gita, antigo para danar. São 3 episódios de 2 horas cada um, que é do Mahabharata, que conta essa história em detalhes. E tem também, por exemplo, a Glória Arieira, que conta o Mahabharata e tem os capítulos do Bhagavad Gita que conta os detalhes de quem que é quem, o que aconteceu, quanto tempo ficaram em guerra, quanto brigaram e tudo isso, em mais de 500 vídeos. Então, quem quiser uma novela para acompanhar, tipo, num determinado momento, que quiser fazer essa exploração, pode fazer. Mas o Dayananda, ele não traz esse contexto, ele traz contexto de extrair do Bhagavad Gita os ensinamentos e aí clarear os ensinamentos, não todas essas questões culturais que existe dentro dessa história épica, tá? Então ele vai falar um pouquinho disso só. Só que tem livros que, nossa, fica a grande parte do Bhagavad Gita contando essa primeira cena, tá? Então, de acordo com os termos do jogo, então o Yudhishthira e seus irmãos foram para uma floresta por 12 anos e viveram lá. E depois de 13 anos eles poderiam retornar para reivindicar o seu reino. E os Pândavas, que são esses cinco irmãos, eles sobreviveram ao exílio e regressaram ao seu reino. Mas Duryodhana recusou-se a honrar o seu acordo. Ele não renunciou ao trono depois de 13 anos. Por simpatia por Duryodhana e na esperança de evitar uma guerra, os Pandavas enviaram Krishna para pedir para ele, então tá, fala para ele que a gente não precisa do reinado inteiro.
olha, pelo menos uma parte do reino. Então, Krishna chegou lá, Duryodhana, eles aceitam pelo menos uma parte, é de direito deles, porque eles ficaram em exílio, fizeram tudo, vão voltar, mas uma parte do reino. Duryodhana falou não. Aí o senhor Krishna implorou para ele e falou: não, então, se você não pode dar metade do seu reino, eles aceitam 5 aldeias. Duryodhana falou não. Não, então, em vez de 5 aldeias, pelo menos 5 casas. Duryodhana falou não. Não, então pelo menos uma casa com 5 quartos, porque cada um tinha uma esposa também, né? E tinha uma esposa que eram de todos. E todas as propostas foram rejeitadas. Duryodhana disse: os Pandavas vivem há 13 anos na floresta, então deixe voltar para a floresta e passar o resto das suas vidas lá. Se eles realmente querem a terra, devem ganhá-la com a espada. E se lutarem por ela, só a conseguirão quando eu morrer. Só para acabar, porque a gente já foi no horário aqui, então Duryodhana era assim, um usurpador. E por isso a guerra foi declarada. E a gente volta na próxima sexta nesse ponto. Mas queria abrir se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Resumir. Tá. Deixa eu só então fechar aqui com aquilo que somos, Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Purna. O pleno, quando se retira o pleno do pleno, só resta o pleno, porque só há o pleno. Purna, 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 purna. Shanti, shanti, shanti. Que todos os obstáculos no primeiro shanti da minha mente seja retirada para que eu possa absorver esse conhecimento. Segundo shanti, que todos os obstáculos aqui nesse momento ao nosso redor sejam obstruídos para que a gente possa reter a verdade. E o terceiro é o Shanti, que todos os fatores do universo, visíveis e invisíveis, sejam retirados para que a gente possa obter em paz, em Shanti, a nossa real natureza. Olá! Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio
diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.